estamos começando mais um P3 Podcast e olha, essa é a versão premium, só com mulheres e... É a nossa vez. Vamos começar nos apresentando daqui pra lá. Vou começar por mim, eu sou a Roberta, eu sou da IBN Mutirão, se vocês verem aqui, vocês com certeza me verão. E é isso. E aí, galera, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Não sei em qual momento do seu dia você está assistindo esse vídeo, mas sinta-se à vontade, sinta-se muito bem-vindo nesse dia conosco. Você já me conhece, eu sou a Tayla, estou sempre atrás da produção, mas hoje estou aqui me sentindo privilegiada por estar com a nossa convidada de honra, que é a nossa irmã Silvânia. Isso aí, se apresente, boa por tarde, favor. Pessoal, boa noite, bom dia, enfim, né? Depende do momento que vocês vão assistir. Boa madrugada. Meu nome é Silvânia, faço parte da Primeira Igreja Batista Nacional em Parque São Vicente, que é também a Igreja Batista aqui do Mutirão. Estou muito feliz por estar aqui participando com elas dessa mesa aqui de bate-papo nosso, primeiro podcast nosso, correto? Então, assim, estou aqui à disposição para poder tirar dúvidas, falar um pouco daquilo que eu sei, espero contribuir com cada uma de vocês, tá bom? Quer começar? Posso começar? Quem começa? Tenha vontade. Vamos começar do início. A primeira coisa que eu queria saber é sobre você, né? Pra gente dar uma contextualizada. Sempre foi de lar cristão, nasceu no berço evangélico? Não? Como foi isso aí? Então, os meus avós, desde que eu me entendo por gente, eram evangélicos. Porém, a minha mãe não. Mas, assim, acompanhava o meu avô, decidi encaminhar com Cristo através do meu avô, porque ele era, né, um assembleano ali, estava sempre presente, sempre dando bons exemplos para a gente sobre a caminhada com Cristo, e eu comecei a caminhar através dele. Foi uma decisão, assim, a mais importante da minha vida até o momento, porque eu tinha ido com ele apenas para acompanhá-lo, com umas amigas. Chegou lá, foi feito o apelo, e assim, eu sei que foi o Espírito Santo naquele dia quem me convenceu a ir à frente e tomar a minha decisão em caminhar com Cristo. Interessante, interessante. E você pode nos dizer, assim, mais ou menos qual a idade? Lembro. Lembra? Eu tinha, na época, 11 anos de idade. Muito nova, mas assim, foi interessante que eu me lembro de ter sido feito o apelo, e eu vi algumas pessoas indo à frente, mas eu não fui só porque aquelas pessoas foram. Eu fui porque é como se eu tivesse sido convocada para ir. Foi meio que guiada, né? Sim. O Espírito Santo de Deus já conduzindo. Especial, né? Isso. E eu me lembro de ter chegado lá na frente, ter erguido as minhas mãos e ter iniciado a minha caminhada. Difícil, porque com 11 anos de idade, você ainda não sabe bem como é que vai ser a sua caminhada, não sabe ainda como é que vai ser essa escolha que você fez, né? Muito nova ainda para tomar tal decisão. Porém, o Senhor, ele já estava me preparando desde ali para eu poder dar sequência à obra que ele tinha na minha vida. Ali eu acredito que foi só o início. Mas eu não fiquei por muito tempo na presença dele, viu? Depois eu vou contar para vocês que não fiquei muito tempo. Então, o nosso tema, vocês provavelmente viram na descrição, no título do vídeo, é sobre pregação. E eu acho um texto muito interessante em Mateus 24, no versículo 14, que diz: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim." E esse texto eu usei só para dar uma contextualizada, para deixar vocês um pouquinho mais por dentro, e para trazer vocês um pouquinho mais para esse bate-papo que vai ser muito legal. Então fica aqui com a gente, já comenta aí a sua opinião, se você gosta desse tema. Isso. Já vem interagindo aí. Isso. Então, com base em tudo isso, antes de você, né, estar apta a vir nos altares, trazer a palavra de Deus, como foi essa caminhada? Você falou que ia contar um pouco para nós, eu fiquei curiosa. Sim. Eu particularmente não conheço, então compartilha com a gente, compartilha com o nosso público, se foi muito difícil, sabe? Se
sempre permaneceu na presença? Você disse que não, né? Não. Se desviou um tempo, então Sim, compartilha conosco, sinta-se à vontade. Sim, Tayla, o que aconteceu? Minha conversão se deu aos 11 anos, porém, aos 13, 14 anos eu já não estava mais, já havia me desviado. Foi muito assim aquela coisa das amizades, né? Você começa a ver amigos que vão para certos lugares e, como fala, quando não se sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Isso vestiu muito bem para mim nesse momento, porque embora eu tivesse me decidido naquele momento em caminhar, eu não consegui manter essa caminhada até o final. Por conta das influências, por conta das amizades, eu acabei me desviando e fui pro mundo. Fiz assim, sempre fui uma pessoa que gostava assim de saber aonde eu estou. Digamos, eu sei aonde eu estou, porém, vamos deixar a vida me levar, Era dessa maneira. De pagodeira. Só misericórdia. Então, o que acontece? Eu comecei a me envolver com essas amizades e comecei a conhecer bailes, a conhecer bebida, enfim, aquilo que satisfaz a nossa carne, né? E só que quando eu me casei, quando eu tive os meus filhos, eu fui mãe aos 20 anos, e desde então, desde os meus 13 anos até os meus 20 anos, eu não queria saber de Jesus ainda. Eu entendia que ele tem um chamado na minha vida, que naquele momento ele tinha um chamado na minha vida, mas era a parte que não me importava. E eu achava que a minha maneira, eu estava vivendo bem, até que chega um dia em que você percebe que as suas escolhas, elas não, de verdade, elas não estão te direcionando para o lugar certo. Como diz a palavra, há caminho que aos olhos do homem parece perfeito, porém o fim dele os leva à morte. E essa morte se deu na minha vida quando eu entendi que tudo estava acontecendo porque eu estava longe de Deus. Eu comecei a ter algumas dificuldades na minha casa por falta de sabedoria. Em nenhum momento eu responsabilizo o meu esposo, responsabilizo a mim, porque a palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com a sua própria mão a destrói. E eu comecei ali a destruir o meu próprio lar, sabendo que poderia ser o contrário se eu estivesse nos caminhos do Senhor. Então, teve uma noite que o Espírito Santo de Deus me visitou e me deu um sonho. Eu sonhei que eu estava passando ali por trás da rua do Alice, e ali ainda tem uma igreja, ali atrás da rua do Alice. E quando eu passei por ali, nesse sonho eu me via eu voltando, entrando na igreja, e alguém falava lá do altar, assim como foi nos meus 11 anos. E eu me via lá na frente, ajoelhada com as minhas mãos erguidas, no sonho. E eu entendi, através desse sonho, que o Espírito Santo de Deus me convidava para eu voltar para a presença dele. Esse sonho eu tive no dia 25 de setembro. Minha filha, na época, tinha 2 anos. Aproximadamente, hoje ela está com 25, há 23 anos atrás. E eu fui na Rua da Feira, naquele projeto Vida Nova. Estava tendo um culto lá, nesse dia estavam dando doce para as crianças. E passaram na minha casa e panfletaram lá, fizeram o convite, vai ter um culto lá para as crianças, leva seus filhos. Na época, meus 2 eram pequenos, eu falei, eu vou até levá-los, porém, eu estou indo para retornar aos caminhos do Senhor. E desde então, já saí de casa decidida, porque eu entendi, o Espírito Santo de Deus me fez entender que eu precisava dele. Porque a palavra nos diz que nem por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito. E foi o Espírito Santo de Deus quem me convenceu. Aquela obra, aquela sementinha que foi plantada lá atrás, nos 11 anos, ela não tinha morrido. Ela estava ainda ali dentro de mim. Encontrou um terreno fértil. Esperando o momento de produzir os frutos. E para honra e glória do Senhor, desde então, tem 23 anos na presença dele, 23 anos de vida. E vida em abundância, a vida que Jesus me prometeu. E assim, eu só tenho a agradecê-lo por tudo que ele é na minha vida, primeiramente, pela direção que ele sempre tem para a minha vida, o dom que ele colocou nas minhas mãos, que é algo muito valioso, precioso. Incrível, né? Enfim, foi dessa forma. Uau. Um pouco impactada. É assim, glória a Deus, glória né? A Deus. Glória a Deus.
você falou duas coisas interessantes. Com 11 anos, você se via indo lá pra frente no altar, estendendo suas mãos. Isso. E com 20, né? Isso. Você se via novamente em frente ao altar com as mãos estendidas. E a gente aprendeu aqui uma vez, o pastor uma vez falou sobre isso pra gente, sabe? Que a nossa conversão fala muito sobre o nosso chamado. Sim. Tipo assim, ele falou, eu me recordo de como eu fui, me converti. E ele falou que uma pessoa chamou ele, mas ele foi sozinho, caminhou sozinho. Sim. E ele falou que entendeu que o chamado dele era um pouco mais sozinho, sabe? Com Deus. E a vida de pastor, a gente sabe que é uma vida mais solitária, né? Uma vida mais, assim, né? Mais ele e Deus. Sim, verdade. Então, assim, eu não sei se você compreende o que eu tô dizendo, mas você, desde aquele momento, não sei se você já tinha essa ideia, mas você se via já no altar do Senhor, com esse chamado? Tipo, você acha que teve um momento que foi uma virada de chave, tipo, é pra isso que eu fui escolhida, fui chamada, tipo, é aqui que eu me encaixo, meu mundinho. Sim. O momento da palavra sempre foi um momento assim que me chama mais atenção no culto. Independente do que aconteça, eu fico ali pelo momento da palavra. Nós, eu aquele acredito, anseio, né? Sim. Nós diz que durante o decorrer do culto, tudo que fazemos é para o Senhor, né? Nós ofertamos, louvamos, tudo que fazemos é para o Senhor. E já no momento da palavra é o Senhor fazendo para a igreja, falando com a igreja. Então, eu sempre ficava naquele momento assim da palavra, e sempre que eu pegava a palavra para ler, além de ouvir na igreja, eu sentia uma paz tão grande dentro de mim, que eu percebia que era muito mais do que apenas ler. Eu conseguia ler e conseguia passar aquilo que o Senhor estava falando através da sua palavra. E esse dia, em especial, eu comecei lá na sede a ir para consagração. Sempre gostei de ir para consagração, gosto até hoje. E quando teve um irmão na época que dirigia o culto, ele precisava de alguém para ajudá-lo. Eu prontamente estou aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fui para ajudá-lo. Fiquei sobre a direção do culto, a abertura do culto. E ele ficava com o momento da pregação. E então, eu necessariamente, eu precisava mergulhar mais e mais nessa palavra, porque como é que eu vou estar de frente falando algo da parte do Senhor se eu não tiver um conhecimento daquilo que eu vou ter que falar, não é verdade? Então, eu comecei a me aprofundar mais, até que um dia, cheio das histórias, né, gente? Até que um dia, a nossa irmã Rosimari, ela tinha uma Bíblia dessa daqui, e eu pedi a Bíblia dela emprestada só para eu fazer um estudo, queria conhecer um pouquinho mais e tal. Me apaixonei pela Bíblia dela. Essa Bíblia é a Plenitude, não sei se ainda, mas acredito que ainda tenha. Eu comecei a ler e simplesmente ele foi um mergulho que, tipo, se alguém quisesse me tirar dali e trazer de volta, eu dizia, não, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, tá tão bom, porque, assim, eu encontrei aqui dentro desse texto, dentro da palavra, vamos dizer assim, no momento da minha infância, vou ter que voltar um pouquinho para que vocês possam entender. Sinta à vontade. Obrigada. Durante a minha infância, eu sempre fui uma criança assim, muito carente de atenção. Eu sempre tive essa dificuldade, a carência sempre foi algo assim, a carência afetiva, isso sempre foi algo que sempre me chamava. E quando eu comecei a ler essa palavra, que eu comecei a ver o amor de Deus foi acho que uma das primeiras vezes que eu ouvi falar de um amor verdadeiro, um amor puro, um amor que dá sem nada esperar em troca, pelo que Deus fez, como diz a palavra em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu vi que aqui dentro eu me encontrava. Eu me encontro porque eu achei base para preencher aquela carência que eu tinha da infância. Uau. Entende? Tipo assim, o amor de Deus sempre esteve à minha disposição, mas eu só tive esse entendimento quando eu comecei a ler a palavra. Daí você começa a entender que o amor de Deus, ele é pleno pela nossa vida muito antes de nós nascermos, não diz a palavra isso? Que antes mesmo de nós nascermos, o Senhor ele já nos conhecia.
Antes mesmo de nós estarmos ali formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia quem nós íamos ser. Então, eu enxergo nisso num Deus que ama, num Deus que zela. E eu comecei a mergulhar mais e mais em querer conhecer mais essa palavra por causa do Deus da palavra. Porque eu precisava chegar mais nele, como conhecê-lo e como se achegar mais a ele se não tiver esse conhecimento. Então, teve um fato que marcou muito a minha caminhada, que foi no dia da festa dessa consagração lá embaixo. O irmão, na época era o irmão Helenilson, ele não pôde ir ao culto, ia ser ele o preletor do dia da festividade. E como eu era a segunda, vamos assim dizer, a segunda dele lá na consagração, alguém teve a brilhante ideia, já que ele não pode, então você vai pregar. Aí, meu as Deus. incidências aí, ó. Assim, já tudo sendo direcionado pelo Senhor. Gente, eu confesso a vocês que eu não conseguia dormir. Eu estava gelada. Eu entendo perfeitamente você quando te dão uma oportunidade, que chega lá na frente, as pernas tremem, ninguém vê, a mão, o microfone parece que vai sair da mão, que você fica assim escorregando. É um nervoso que talvez as pessoas não percebam, mas está ali em você. Tá presente. Está presente. Você fica assim, agora o que eu falo, o que eu faço? Mas o Senhor já havia me dado a palavra, que foi Isaías 61. E eu ali tive a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Foi algo tremendo, tremendo. Foi uma unção que veio sobre aquela igreja, sobre aquele lugar, pessoas que foram renovadas, pessoas que sentiram a presença de Deus ali naquele lugar. E como se não fosse, assim, já é algo grande um dia você pregar, você não ter achar que você não, e eu não tenho esse domínio, porque ele vem de Deus, você perceber que você tem aquele nervoso, mas fluiu, porque o Espírito Santo de Deus foi conduzindo. Ele faz correr como rios de águas vivas, natural, né? É como deitar esse corpo aqui, ele vai seguir o ritmo dele ali, e você percebe assim, mas como? Eu nem sabia que tinha essa qualificação, assim, vamos dizer. E nesse dia em que eu preguei pela primeira vez lá na sede, eu sempre quis me batizar e passar pelas águas. Porém, eu não era casada. Então, o que o Espírito Santo de Deus fez comigo naquele dia? Ele me batizou. Eu fui batizada pelo Espírito Santo de Deus a primeira vez que eu ministrei a palavra do Senhor. Uau, que presente! Irmãos! Né? Que presente! Tá lá, já é um privilégio, aí você ganha um presente desse. Foi algo que mexe muito comigo, porque ele me deu base dentro da palavra para que eu pudesse ser batizado. Lá em Atos 10, Cornélio, um homem que estava fora da nação, aí, a gente fora dos gentios. Olha, vocês vão já chegar vem no lá. estudo das segundas, hein? Passamos. E que ele sentiu o desejo de ser batizado, porém Pedro, o Senhor havia dado um sonho a ele de um lençol, né? E esse lençol descia do céu amarrado pelas 4 pontas, e ali tinham alguns animais, e eles falavam... o Senhor falou a Pedro que ele comesse daquilo dali. Ele falou, Senhor, de maneira nenhuma eu colocarei algo imundo na minha boca. E o Senhor fala assim, não torne algo imundo não, perdão, algo impuro na minha boca. E o Senhor fala assim, não tornes impuro aquilo a quem eu já purifiquei. O Senhor se referia a Cornélio. E daí, o nosso pastor lá, ele entendeu, ele sentiu o desejo primeiro no coração de me batizar. Porém, ele queria ter a certeza de que ele não estava fazendo algo de si mesmo e pediu uma confirmação ao Senhor. E ele disse ele falou, Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor envie alguém para poder me dizer, para eu poder batizar a irmã Silvânia. E na época ele falou que quando ele chegou no gabinete, dias depois, uma irmã entrou no gabinete para conversar com ele e falou, pastor, por que o senhor não batiza a irmã Silvânia? Aí naquele mesmo ano, em dezembro, eu desci as águas. Glória a Deus. E pouco tempo depois o Senhor me permitiu casar na minha casa, com a bênção dele e tudo mais que tinha direito. Foi além do que eu mereci, irmãos. Então, assim, eu não tenho de verdade palavras para agradecer a Deus tudo aquilo que Ele é na minha vida e tudo aquilo que Ele tem feito. E assim, já tomando posse, né, se deixar o pastor lá embaixo falar com a gente o seguinte, não deixa o microfone na mão de quem gosta de falar, porque senão você não consegue
pegar de volta. Mas tem um texto que ele me inspira muito em relação a chamado, em relação à pregação da palavra, em relação a assumir aquilo, o chamado que Deus tem na nossa vida. E esse texto está em Êxodo capítulo 3, que é quando Deus fala com Moisés através da sarça ardente. Porque Deus tinha um projeto para a nação dele, que era o povo de Israel, que estava vivendo sob a opressão dos egípcios. E diz a palavra que o Senhor fala assim a Moisés: Moisés, o clamor do meu povo chegou até a mim e eu desci. Então, quando o clamor chega até o Senhor precisa providenciar alguém para poder tornar aquele povo livre. Porque o Senhor poderia simplesmente, do dia para a noite, fazer com que tudo aquilo acontecesse e tirasse o povo dali. Mas não. Não era só tirar o povo dali, era fazer o Deus de Israel ser conhecido. Uau. E essa foi a missão de Moisés. Moisés, ele não tinha a missão de libertar o povo apenas, ele tinha a missão de fazer o Deus de Israel ser conhecido. E ele fez essa tarefa. Então, quando eu olho para esse texto, eu digo que ele é um texto que me inspira porque Deus tira alguém que não se sentia capacitado para poder estar ali fazendo o que ele estava fazendo, porque quando o Senhor o convida, ele tipo olha para ele, assim como Isaías falou: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele, quando o Senhor faz o convite a ele, a Moisés, ele olha para ele e ele diz que ele era não sabia como falar, porque ele era um homem de fala pesada. Porém, o Senhor, ele por conhecer as nossas limitações, ele não nos julga por isso, ou não nos vira o rosto por isso, mas pelo contrário, ele envia pessoas para estar ao nosso lado a fim de nos fortalecer na nossa caminhada. E o Senhor enviou Arão para estar com ele, que era o próprio irmão. Você quer melhor do que sua própria irmã do teu lado, para caminhar com você? Alguém que te entende, alguém que sabe das suas limitações, alguém que sabe que você desde pequeno tem essa dificuldade. Eu te usaria dessa maneira, mas já que você acha que não pode, então eu vou colocar alguém do teu lado para poder fazer essa parte do teu intérprete. Então, assim, é um texto que me inspira muito a seguir o meu chamado, entendendo que aquele que me chamou, ele é poderoso. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. E nós conhecemos esse texto, vimos que Moisés, ele falou da palavra do Senhor, ele mostrou o Senhor ao Egito e a todos nós. Ele teve um grande papel, foi ele quem escreveu aqui os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco. E, assim, foi alguém que se destaca, né? Se destacou e se destaca até hoje por ser alguém capaz de superar suas limitações. Quantas pessoas hoje têm um chamado da parte de Deus, mas na maioria das vezes está olhando para si, dizendo: eu não posso. Sim. Pegando esse gancho das limitações, a gente vê, e não só nas suas pregações, mas nesse episódio mesmo já ficou claro, que uma característica das suas pregações é exatamente a clareza e a objetividade. Sim. Aquele que te ouve consegue entender perfeitamente aquilo que você quer passar. Glória a Deus. E te perguntar, isso é uma característica da Silvânia ou apenas das pregações? Porque assim, porque eu estou fazendo essa pergunta, muitas pessoas justamente olham para si e vem tipo, ai, nossa, eu, por exemplo, eu sou muito tímida. E olha aqui. Vocês dizem? Deus faz, gente, Deus faz. Não parece. Exatamente. Então, eu olho para minhas características e fico assim, uau, peraí, eu tenho essa limitação. Sim. E a gente vê que, independente disso, Deus vai fazer. Sim. Usando ou não essa característica sua. Sim. Mas aí a pergunta... Você já fez, né? Já fiz. Já fez. Então, eu entendo que quando você elabora primeiramente, você não elabora. Desde o momento em que comigo acontece assim, mas antes de eu ser convidada para trazer a palavra, o Senhor já me dá a palavra. Então, quando vem um convite, eu já sei para onde é a palavra. Eita. E dali, ele me leva a
a meditar nesse texto, e ele vai falando comigo, e as palavras do Senhor em relação a esse texto trazem verdades que primeiramente elas falam comigo. Porque realmente, se o preletor ele não se identificar com aquilo, se ele não viver aquilo que ele está pregando, ele não vai conseguir transmitir verdade. Primeiro, a palavra não é nossa, ela é do Senhor, ela é verdadeira. Né? A palavra do Senhor, Jesus certa vez orando pelos seus discípulos, em João capítulo 17, ele ora e pede assim: Senhor, Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nessa oração, nós vemos que a palavra de Deus, independente se você aceita ou não, independente se você crê ou não, independente se você, no momento, eu estou bem ou não para receber, ela vai ser a verdade que vai nos confrontar e nos levar a uma mudança de vida. Eu entendo assim dessa maneira. Se todas as vezes que nós entrássemos no templo, nós ouvíssemos a palavra do Senhor e colocássemos ela em prática, irmãos, irmãs, eu acredito que muitas coisas na nossa vida já teriam mudado. É porque, na maioria das vezes, nós entramos no coletivo, né? Nós nunca entramos só. A palavra diz: onde tiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei presente. Aí, como nós entramos na maioria acima de 2, 3, 4, tá falando com meu irmão, tá falando com o outro. Nunca é comigo. Nunca é. Tipo assim, eu não levo aquilo para onde, eu não levo essa palavra para onde o Senhor diz que precisa ser levado. Eu falei para vocês que dos meus 11 anos até os meus 20 anos eu fiquei afastada. E durante esse tempo que eu fiquei afastada, eu sabia que determinadas situações eu estava passando por conta do vazio que existia em mim e sabia que aquele vazio poderia ser preenchido pela palavra. Mas muitas das vezes nós não temos a disposição, nós não temos, vamos dizer assim, a vontade de ir até o Senhor, de buscar o Senhor, de se render ao Senhor, de dizer: Senhor, eu preciso voltar mais sozinha, eu não consigo. E nós achamos assim: ele está vendo o momento que ele quiser, ele me traz de volta. Não é assim. Não é assim. Eu estou aqui hoje porque me foi feito um convite. E esse convite, antes mesmo de chegar até vocês, eu acredito que foi do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele faz esse convite para cada um de nós, como diz a palavra: eis que estou à porta e bato. Se eu ouvir a voz e abrir a porta, ele vai entrar. Então, desses 11 até os 20, o Senhor estava ali: filha, eu tenho uma obra. Filha, retorna, filha. Aí chega um momento que você fala assim: não, agora não, Senhor, ainda tem muita coisa para poder fazer. Aí quando ele aperta um pouquinho, o Senhor está me chamando, preciso voltar. Mas tá chamando esse tempo todo. Então, Roberta, a clareza da mensagem, respondendo a sua pergunta, é como eu te falei, ela não vem de mim. Como diz a palavra, toda boa dádiva, ela vem de Deus, descendo pelo Pai das luzes, em quem não há sombra de variação ou dúvida. Ele é perfeito. E quando ele nos traz a esse lugar aqui, que é a casa, é o templo, né? Porque nós somos a casa do Senhor, né? Somos a habitação, o templo do Espírito Santo, onde ele escolheu habitar. Quando nós entramos aqui no templo para buscar o Senhor, ele tem uma palavra para cada um de nós. Aqui nesse podcast aqui, eu acredito que o Senhor ele vai falar com muita gente aí que Aleluia. De repente está assim: aí eu volto, eu não volto. Eu te digo: volta correndo. Corre. Porque enquanto você está longe, como o texto que eu usei aqui de base, as pessoas que estão no Egito, que representam o mundo, estão perecendo. E o Senhor quer usar, ainda hoje, pessoas como Moisés para apresentá-lo, para tirar as pessoas dessa situação. E quem foi que Deus escolheu? Você. Exatamente. Essa semana eu estava preparando uns posts, organizando uns posts para a medida da igreja, e Deus me deu uma analogia que eu achei muito interessante. Sim. Que é tipo, sabe quando você tá... Tipicamente a pessoa que usa óculos, você tá atrás do seu óculos. Mas o seu óculos tá na sua cara. Você tá aqui, no seu rosto aqui, ó. Você só esqueceu que ele tá ali, mas ele tá. Sim. E muitas pessoas hoje em dia estão assim por aí. Tipo,
o seu óculos tá ali, mas você não tá percebendo, você não quer perceber. Alguma coisa cria essa barreira pra você não perceber. E aí, quem Deus quer usar pra ajudar essas pessoas a encontrarem os seus óculos, somos nós, são vocês. Sim. Então, assim, se você tem dúvida, meu anjo, Deus quer usar você. Vamos lá, corre, volta. É verdade. O que tem, desde quando você começou a falar sobre a sua história, o versículo que tá no meu coração é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E eu vejo isso. Eu vejo você, na sua história, tudo que você relatou aqui, você realmente buscando ao Senhor. Porque é aquilo que você falou, o dom vem de Deus. Mas a gente faz a nossa parte. É verdade. A gente faz a busca, a gente faz o estudo, a gente faz a oração, a entrega. Sim. É aquilo, se naquela consagração você tivesse negado a oportunidade. É verdade. E com base nessa linha de raciocínio, o que você poderia dizer para nós sobre os seus estudos, sobre a sua caminhada, assim, o seu particular de estudos, busca, só a Bíblia, ou livros à parte, ou se realmente você tem outros meios, assim, conta pra gente. Então, sabe o texto que fala que o Senhor tem ciúmes de nós? Sim. Vou confessar aqui algo a vocês. Hoje em dia, através da internet, você acha muitos estudos. Antigamente você tinha dificuldade. Essa Bíblia aqui, a Plenitude, eu gosto dela pelo seguinte: no final dela, além de ser uma Bíblia muito rica, mas no final dela, um exemplo, determinada palavra, varão. Todos os textos que encontram-se de Gênesis a Apocalipse, ele me dá aqui no final esses textos para eu poder encontrar, porque às vezes a pessoa pode falar: abre aí no livro de Ageu. Aí você fica, os grilos estão cantando e você onde é que fica mesmo? Porque nós não temos ainda, nem todos têm um domínio, um conhecimento da palavra para ir tão rápido. É aquela prática, né? Isso, e de repente o preletor, dependendo do preletor, irmãos, abre aí no livro de Ageu. Amém? Todos acharam? Amém? Aí ele já começa a ler. E a pessoa tá sem graça porque ele tá folheando a Bíblia tentando achar e não encontrou. Que encontrou foi no livro aleatório. Há muito tempo atrás eu fazia isso. Não achei, vou ficar aqui mesmo. Eu vou ficar aberta aqui. Tem tempo, irmãos, tem tempos, mas já, olha, acontece. Acontece até hoje com assuntos de bastidores. Vamos conversar, né? Vamos conversar. Então, com a internet veio a facilidade de repente você procurar tal texto e você encontrar. Porém, lembra do que eu comecei falando? O Senhor tem ciúmes de nós? Sim. Quando você é chamado para ministrar a palavra, o Senhor não permite, na maioria das vezes, que você coma comida mastigada. Ele quer que você mesmo mastigue o seu alimento. Caramba. Olha, e em um dos podcasts que já saiu com o Evangelista Mira, ele falou sobre isso. Igual aquela comida de fast food, que você chega ali, vai rápido, tem aquilo ali, rápido, prático. Sim. Mas aquilo te faz mal. Não é a mesma coisa não é a mesma do que uma coisa. Comida caseira, uma comida feita com amor, que você preparou o frango de um dia pro outro, que você se dedicou. Exatamente. Pense na comida que você mais gosta. Tempero, galera. Pense numa comida que você mais gosta. Você não dispensa aquela comida. Eu ouvi lasanha, alguém aqui Opa, vai ter aí alguém depois? aqui falou lasanha, alguém vai chamar a gente pra almoçar? Mas põe aí vamos nos lá. comentários. Vamos pensar. Comente aí qual tipo de comida que você mais gosta. Mas nos convide pra jantar, almoçar. Iremos. Eu tô de dieta, mas eu faço como só um pouquinho pra não fazer desfeita. Só uma exceção. Então, assim, pensa na comida que você mais gosta. Alguém, de repente, chegar, colocar aquele prato diante de você. E quando você pensar em começar a se alimentar, a pessoa fala assim, só um minutinho. Ele vai mastigar e vai colocar no prato pra você comer. Você come. Senhor. Mesmo que seja... Mesmo que seja no caso. Vamos colocar assim, ó. Marido, esposo, mesmo assim, namorado, filho, seja quem for, passou pela boca da outra pessoa, gente, sejamos sinceros. Claro, né? É claro que essa palavra, ela pode ser compartilhada com todo mundo, mas o sabor que você tem, quando a revelação vem, quando o entendimento vem, ele é único. Você quer pegar essa revelação e sair contando para todo mundo.
olha, o Senhor falou, o Senhor me disse, e você quer que as pessoas tenham esse conhecimento. Então eu acredito que esse entusiasmo que Deus gera no preletor, ele quer que a igreja tenha. E tipo assim, ó, sabe essa fonte onde eu estou trazendo? Tem mais. Se você quiser ir lá, se você quiser beber, se você quiser chegar à fonte, ele também tem para você. Então daí eu trago um despertamento para a pessoa, porque ninguém vai a self-service para comer comida pelos outros, entendeu? E a palavra é um alimento. A palavra de Deus é alimento para nós. Então é necessário que nós venhamos nos alimentar dela no intuito de crescer e também promover crescimento nas pessoas que estão à nossa volta. É aquilo, você quer comer uma comida completa. Você não quer comer uma comida pela metade. Sim, e tem pessoas que, de repente, têm o desejo de ser um pregador, um preletor da palavra, e ele, de repente, olha assim, ai, mas eu sei tão pouco, ai, eu não conheço quase nada. Olha, o Senhor, ele não olha para isso. O Senhor, ele olha para o desejo do nosso coração, mesmo que você conheça o texto áureo da Bíblia. João 3, capítulo 16, você pode desenvolver uma pregação com a sua própria vida. Exatamente. Porque, às vezes, você acha que você tem que conhecer muito para ir. Não, à medida em que você se predispõe a ir com o pouco que você sabe, o Senhor vai acrescentando. E engana-se o preletor que acha que, tipo, eu já tenho uma bagagem. Muitas das vezes você chega diante de um púlpito para ministrar a palavra, você traz seu esboço, aqui dentro tem vários, mas poucas são as vezes em que o Senhor me permite olhar para esboço. Não tem aquela, tipo assim, eu já vi preletores que falam, sim, Senhor, eu passei muito tempo ali estudando, procurando, pesquisar, mas não é nada disso que o Senhor quer falar, né? Vou guardar aqui o meu esboço, quem sabe um outro dia, para que o Senhor fale como quer, porque nós não sabemos da necessidade dos que entraram por essas portas, mas Deus sabe. E de uma maneira individual, Ele fala com cada um conforme cada um precisa. Então nós não podemos nos prender. Ah, não, Senhor, eu fiz esse esboço e dá até nervoso. Estou sendo sincero, irmãos, me perdoem. Não. Mas quando você fica muito tempo preso ao que você escreveu e não deixa Deus te usar naquilo que Ele quer falar, você vai adquirir conhecimento humano, na maioria das vezes. Agora, a revelação, entendimento daquilo que Deus quer para sua vida vai ficar assim, eu não consegui entender tudo que foi falado ali, porque teve momentos assim que parece que faltou alguma coisa. A gente não pode reter, né? Tem que deixar fluir. É como o momento em que Jesus chama Pedro para descer do barco, né? Quando Pedro viu Jesus e perguntou, és tu? Manda-me ir ter contigo? Jesus falou, então vem. Esse então vem significa deixa tudo aí, porque aqui em cima você não vai precisar de nada. Deixa o barco, deixa a sua segurança e anda. E você vai ter que olhar simplesmente para ele, caminhar em direção a ele, confiando que ele não vai deixar que nada de ruim te aconteça. Ele não vai deixar você perecer. Então, o levar a palavra significa deixar para trás aquilo que você sabe, é claro. Não que nós não, como você me perguntou, não que você não tenha que ler bons livros, sim, não que você, né, com certeza, assim, né, você se atualizar sobre os fatos que estão acontecendo agora no mundo, você procurar, eu amo Joyce Meyer, gosto muito dela, eu acho que ela é uma mulher que tem muito a acrescentar. Tem outros preletores também, mas é uma pessoa que... Sabe quando você fala assim, quando eu crescer eu quero ser desse jeito? Gente, você vê assim, aquela multidão para quem na maioria das vezes Deus a usa para poder pregar, e você vê que é uma conversa, mas que as pessoas recebem tanto de Deus, porque ela não está preocupada em mostrar o tanto que ela sabe. Ela quer no momento passar aquilo que Deus dá a ela, para que cada pessoa possa receber o alimento. Às vezes você ter uma linguagem muito formal diante das pessoas é necessário porque a gente está falando de algo verdadeiro, que é a palavra de Deus, mas nós nunca podemos nos esquecer de que nós estamos falando com pessoas que naquele momento não estão muito preocupadas com a sua linguagem, ele só quer que Deus fale com ele. Só quer ouvir a voz do Senhor. E quando você, na maioria das vezes, está preocupado de falar alguma coisa de errado, você impede que o Espírito Santo fale aquilo que ele precisa falar. Então, sabe aquela torneira que você abre e deixa a água correr? Assim é a palavra.
O Senhor nos coloca em cima de um altar, diante de um púlpito, para que você seja aquela torneira que Ele quer abrir, deixa todo mundo se alimentar, deixa todo mundo se lavar, deixa todo mundo se purificar, porque essa palavra precisa lavar o nosso interior. Como Jesus disse para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é a palavra quem promove essa limpeza dentro de nós. E é interessante que nós somos os responsáveis em permitir com que essa palavra chegue a cada pessoa, como você leu no início, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É uma função, é uma missão de todos nós, independente de ser preletor ou não. O dizer a palavra de Deus, o propagar o reino de Deus, é um convite para todos. Exatamente, exatamente. E assim, como você falou que a gente não pode reter, né? A gente tem que dar ouvidos e realmente deixar o Espírito Santo nos guiar. Sim. Em algum momento da sua trajetória, em algum lugar que Deus te levou, Deus, como você falou, né? Que Deus sempre te dá a palavra antes, sim, depois vem o convite e você já está preparada. Sim. Mas você já temeu falar algo que Deus falou para você falar? Sempre! Sabe, aquela... Sempre, irmãs. O dia em que eu não senti o temor de estar diante de um público, diante de pessoas para falar, eu vou ter que voltar e, Senhor, tem alguma coisa de errado. Não, porque... mas assim, uma palavra mais dura. Sabe, quando Deus fala assim, ó, hoje você vai falar uma palavra de correção. Aí você falou, poxa, Senhor, por quê? Se Ele me mandar falar, eu falo. Você fala, ousada. Glória independente de quem seja, minha filha, meu esposo, meus netos, independente de quem seja, se eu tiver que falar, porque eu entendo que não sou eu, é Deus quem quer falar através de mim. E é assim que tem que ser, né? A gente não pode temer, né? Não. A última ministração foi numa igreja em São Leopoldo, a convite de uma amiga, e eu amei o texto porque eu falei, gente, o tema é rico. Amor ao próximo, nossa, amor ao próximo, né? Tema rico, você pode desenvolver, falar ali um monte de coisa. O Senhor me deu a parábola do bom samaritano. Até então, tranquila, a parábola do bom samaritano, mas não foi tranquilo, não. Foi aquela mensagem de você quase não ouvir as pessoas glorificando. Foi aquela mensagem de você ouvir as pessoas meio que coça um pouco a cabeça. Pegou aqui. Aí aquela hora que você fala assim, não é pra mim não, deve ser pro outro irmão. Não é? E uma coisa, assim, que eu percebo, gente, irmãs, é que o Senhor, Ele fala na palavra dEle que Ele corrige a todos quanto Ele ama. Então, a correção do Senhor, a instrução dEle para nossas vidas é para evitar que a gente erre, é para evitar que a gente tropece. E ninguém, você é mãe, seus filhos estão andando pelo meio da rua, você avisa, olha o buraco aí na frente. E eles estão indo normal, como quem não quer nada. Você já avisou do buraco, quando daqui a pouco você leva um pouquinho a voz. Eu já não falei do buraco aí na frente? Você grita, né? Imagine você falar, eu já não falei do buraco aí na frente sorrindo. Não tem como. Você precisa de uma outra roupagem para você chegar ali e falar aquelas verdades que precisam. E não tem como você falar, eu posso falar verdades para você sorrindo, porém elas não deixarão de ser verdade. Elas vão ter o mesmo efeito que teria se eu falasse de outra maneira, você tá me entendendo? Sim. Então, não tem como você chegar diante de pessoas para falar algo que o Senhor quer falar, seja ela uma palavra dura, seja mel, seja fel, pregue, eu tenho que falar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, para que essa palavra ela produza na pessoa aquilo que o Senhor espera, que ela produza o fruto que o Senhor espera. E tem um texto que ele me chama muita atenção, que está lá em Lucas 15, que vai falar sobre a ovelha perdida, sobre a dracma e sobre o filho pródigo. São 3 textos também que eu amo. E esses textos, eles vão, assim, o principal deles é o pródigo. É um dos que me chamam mais atenção. Porque o pródigo, quando ele chega ao entendimento de que pequei contra os céus, Pai, pequei contra os céus e perante a ti, já não sou mais digno de ser chamado como um dos seus servos. Quando ele chega a esse entendimento, só haviam porcos ao lado dele. Não tinham pessoas, não tinha ninguém para trazer uma palavra dura para ele, mas tinha o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Que é o melhor preletor que existe nessa terra. Não existe ninguém que saiba mais do que ele, que saiba tocar. Mestre.
tão precisamente, ele é aquele que faz a cirurgia sem errar nada. Ele vai lá, como diz a palavra do Senhor, que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que é apta para discernir a intenção do coração e vai até a divisão das juntas e medulas. Irmãos, diante de uma palavra dessa, quando você vê ali o pródigo chegar àquela situação de arrependimento, ali houve um convencimento. Antes daquilo, ele precisou ser convencido. Mas quem estava ali para convencer o pródigo? O Espírito Santo. Ele trouxe para ele esse convencimento e essa necessidade de que precisava retornar. Então, há pessoas, você pode estar nos ouvindo agora, e tem os seus momentos em que você está só, mas que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você, trazendo esse convencimento de que você precisa mudar a sua maneira de viver. Você precisa realmente se arrepender, e o arrepender-se significa mudança de atitude, significa mudar a sua rota. Se você está indo para um lugar, volta por onde você está indo, porque o caminho que você está seguindo, esse caminho está te levando para um caminho sem volta. E o Senhor não quer que nenhum de nós, como seus filhos, venham se perder. A vontade do Senhor é que nós venhamos nos achegar mais e mais a Ele. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Então, que o Espírito Santo de Deus te alcance e que Ele te convença nessa tarde, noite, manhã, madrugada, que você é filho e que Ele te quer na presença dEle, para que você vá fazer a obra do Senhor, porque há muitas pessoas perecendo e que o Senhor conta com você para trazê-los de volta. É isso. É isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Gente, o papo tá muito, muito, muito bom. Assim, eu não queria sair daqui, mas nosso tempo já está passando. Já passou muito rápido, né? Eu não percebi. Mais tempo, gente, olha, eu acho que a gente tem que fazer, né, parte 2. Vamos marcar já, entendeu? Pode contar. Glória a Deus, é muito bom, entendeu? Então, assim, eu vou dar os anúncios da semana, né? Sim. Todo domingo, né? Nossa, estamos fazendo orações matutinas, às 8 horas da manhã, de 8 às 9. Foi um propósito que Deus colocou no coração da igreja. A igreja atendeu para a voz do Senhor. 9h30 temos a EBD Kids, até às 11h30 da manhã. À noite, culto de louvor e adoração, às 6h30. Nas segundas, gente, nosso estudo bíblico, estudo de Atos, gente, tem sido incrível. Se você puder, venha desfrutar da palavra de Deus. Venha ouvir o que Deus tem para dizer ao seu coração. Nas terças-feiras de manhã, 9 horas da manhã, nossa consagração. Olha, foi uma consagração. Amém. A irmã Silvânia realmente viu o que Deus queria da vida dela. É verdade. Foi a chave, como a Roberta disse. Foi a chave que foi destravada, né? E ela, aquilo abriu um leque, né? Foi. Na sua visão. E foi, sim. Ela viu o que Deus queria para ela. Então, valorize a consagração da sua igreja. Se você não tem uma igreja, venha desfrutar da nossa, ou qualquer parte. A gente acolhe você. A gente acolhe sim. Se tiver uma igreja perto da sua casa que for longe, vá para a sua casa também. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Não retenha, sabe? Não impeça aquilo que Ele está te dando, aquilo que Ele está falando com você. Não endurece o seu coração, não. A palavra de Deus diz, né? Se ouvires a voz do Senhor, não endurece o seu coração. Só mais uma coisinha, Tayla. Por que da consagração? Porque normalmente na consagração você quase sempre tem as oportunidades. E é como se fosse uma escola, onde você, por não ter tantas pessoas, você se sente mais à vontade. Exatamente. De falar algo, de dizer algo para as pessoas ali que... E uma vez que você fala, você já fica já querendo a próxima oportunidade para falar de novo. É verdade, desse modelo. É verdade. Geralmente consagração é o quê? Terça-feira de manhã, dia de semana. Sim. Muitos trabalham. Isso. Aí, tipo, só quem vem são os poucos irmãos. Mas é aqueles irmãos que Deus quer ensinar. Deus quer falar. E você pode ser um deles. É verdade. Entendeu? Não retenha, não. Venha. Seja aí um voluntário na obra do Senhor, porque nós precisamos. É isso aí. E aí, nas quintas, nós temos nosso culto da Palavra Revelada, 7h30 da noite. Então, irmãos, espero que vocês tenham gostado. Espero que... Quer falar mais alguma coisa? Espero que você tenha desfrutado dessa mesa, desse banquete que foi proporcionado nesta tarde, nesta noite, nessa madrugada, né? Nessa manhã. E desse momento. Tem mais alguma coisa para falar? Algumas considerações finais?
Não desista do seu chamado. Eu diria isso para você nessa tarde, noite, manhã, nesse momento. Não desista do seu chamado. Não olhe para você, olhe para o Deus que está te chamando. E entenda que a capacidade vem dele. Entenda que a capacidade Viva na vem dependência dele. É isso. Verdade. Olha, a nossa irmã falou uma coisa logo no começo que ficou gravada em meu coração. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, tenha em mente onde você quer chegar, sabe? Como nossa irmã falou aqui, ela se via perante o altar, voltando para os caminhos do Senhor. Se é assim que você se vê, se permite ser levado pelo Senhor, Amém. sabe? Não fica, como eu falei, Amém. não fica retendo, não fica negando aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem falado com você, não. Vai, deixa Deus te usar. E se você não quiser ser usado lá na frente, no altar, deixa Ele te usar no secreto, né? Às vezes num lar de um amigo, às vezes abraçando um irmão. Deus quer nos usar de formas incríveis, irmãos. Basta darmos lugar, tá? Ó, deixa seu like, siga nosso canal, compartilha, comenta. Comenta aqui qual tema você quer ver por aqui, se já não foi Isso. falado. Isso. Comenta aqui alguém que você gostaria de ver com a gente. Vai que, né? Ó, estamos aqui. Vai que você é o próximo. Glória a Deus. Eu quero só deixar aqui para meditação aqui do nosso público, para que vocês venham meditar na parábola do semeador. Foi a palavra que o Senhor me deu nessa manhã, nessa tarde, nesse momento, Glória nesse dia, a nessa Deus. noite. Olha, A parábola do semeador. é uma confirmação, uma confirmação. Falamos da parábola domingo de manhã para as crianças. Terça-feira de manhã foi falada aqui. Então, ó, A parábola do semeador. deixa Deus te usar. Leia a palavra de Deus, desfrute, mergulhe no profundo. Como a nossa irmã falou, quando você mergulha, quando você, sabe, desfruta da palavra, você é preenchido. Toda carência, toda insegurança, tudo aquilo que está de ruim, que é do nosso próprio eu, é jogado por terra. E o que prevalece é a vontade do Pai. Amém. Muito obrigada por estarem até aqui neste momento. Fiquem com Deus, uma excelente semana e até logo. Até logo. Tchauzinho. Tchau.